Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre a importância de estudar. Eu gostaria de deixar bem claro, desde o início, que estudar e acumular conhecimento é muito importante para os indivíduos e também para as sociedades e para as nações. A despeito disso, a gente vive hoje um momento, em particular aqui no Brasil, em que há muita informação negacionista que procura desmerecer os pontos positivos do estudo e desacreditar as atividades resultantes do conhecimento. É por isso que nesse vídeo eu não pretendo exatamente apresentar argumentos científicos, filosóficos, números que mostrem a importância do ensino e do estudo. O que eu gostaria mesmo é de me debruçar sobre algumas frases que você certamente já ouviu e que são de uso comum e que procuram desmerecer a atividade do estudo e a atividade do ensino. E a gente vai ver que essas frases, na verdade, escondem muito preconceito e desinformação. Por exemplo, vamos à primeira delas. É aquela famosa frase que diz: a teoria na prática é outra. O que essa frase quer dizer, na verdade? Essa frase ela tem o objetivo de posicionar bem as pessoas que não estudaram nos ambientes de trabalho. O que essa frase esconde é a informação de que não é preciso estudar, escondida aqui na palavra teoria, para desenvolver um bom trabalho, escondido aqui na palavra prática. No entanto, trata-se de uma falácia filosófica, porque a teoria, na prática, é a mesma, ela não muda. E a teoria ela é criada para explicar a realidade que nos cerca e explicar, portanto, a prática. Se uma teoria não é capaz de ser usada na prática, é simplesmente porque a teoria está errada e precisa ser substituída por outra. E é isso que os cientistas e os pesquisadores fazem todos os dias. Na própria construção do método científico, sempre que uma teoria faz previsões que não são comprovadas na prática, mostra-se a necessidade de mudar a teoria e, portanto, não existe esse descasamento entre prática e teoria. Trata-se de uma falácia filosófica para valorizar o trabalho daqueles que não tiveram a oportunidade de estudar ou não têm vontade de estudar. Além disso, essa frase esconde um outro ponto de vista. Ela é usada com frequência para dizer que num ambiente de trabalho, a prática, muitas vezes são necessárias outras habilidades além do conhecimento específico obtido nos bancos escolares e nos laboratórios. Mas mesmo nesse caso, o que a frase esconde é que a necessidade de ter habilidades adicionais significa obter mais estudo e mais informação. É óbvio que, por exemplo, um engenheiro, ele pode se beneficiar muito na sua carreira se ele estudar princípios de administração, princípios de organização de projetos, relações humanas, que são todas atividades que afetam o dia a dia da prática do trabalho do engenheiro. Portanto, não se trata de dizer que a teoria na prática é outra, mas que a prática exige do engenheiro um conjunto de habilidades adicionais e, portanto, ainda mais estudo, valorizando ainda mais a importância de estudar. E um terceiro ponto relacionado a essa frase é que a teoria e o conhecimento adquirido por gerentes, por administradores, tem a capacidade de afetar a prática, porque é justamente o conhecimento adquirido que permite que sejam formuladas estratégias, modos de ação que irão afetar o desenvolvimento prático daquela atividade. Portanto, toda vez que você ouvir essa frase, rejeite, porque ela está completamente equivocada e apenas defende um ponto de vista equivocado. A segunda frase que eu gostaria de analisar é aquela que diz assim: ou você quer estudar ou você quer ganhar dinheiro. E aí, de novo, o que a frase pretende dizer é que se você se dedicar aos estudos, você não será bem sucedido economicamente. E isso, de novo,
é falso, é absolutamente equivocado. Você vai encontrar aqui na descrição do vídeo alguns estudos que mostram que existe uma correlação fortíssima entre anos de estudo e ganhos salariais. Quanto mais a pessoa estuda, maior a chance de que ela venha a ter um bom salário na vida profissional. Portanto, essa frase, ela apenas traz preconceito contra a atividade de estudar e, de novo, a defesa daqueles que não têm a vontade ou não tiveram a oportunidade de estudar. Se você procurar entre os CEOs, né, ou seja, os presidentes, grandes diretores da maior parte das grandes corporações do mundo, você vai facilmente identificar que todos eles estudaram muito, na sua grande maioria, fizeram graduações, pós-graduações, MBA e, portanto, quando algum interlocutor fala, mas o fulano nunca estudou e olha onde ele chegou, trata-se da famosa exceção que confirma a regra. Essa não é a regra no mundo corporativo, no mundo empresarial e no mundo real. Quanto mais estudo você tem, mais chance há de que você atinja as grandes posições dentro das empresas, dos governos e em qualquer instância que exerça algum tipo de atividade econômica. E, além disso, muito importante dizer, os anos de estudo em muitas carreiras, como, por exemplo, na carreira de magistério e na carreira de pesquisa, eles impõem necessariamente a evolução ou eles controlam a evolução na carreira do indivíduo. Assim é que, quando você tem um mestrado, você avança, quando você tem um doutorado, você avança ainda mais, e é assim no mundo que exige o conhecimento. Portanto, não entre nessa história. Essa frase também esconde preconceito e procura defender aquela parcela das pessoas que ou não puderam ou muitas vezes não querem e não acreditam no estudo. E tem uma terceira frase que eu gostaria aqui de avaliar, que é aquela que diz: quem sabe faz, quem não sabe ensina. E, de novo, o que isso aqui quer dizer é que ela traz uma carga enorme de preconceito contra a atividade do professor e contra a atividade daquele que supostamente acumulou conhecimento específico numa determinada área, dizendo que quem se dedica ao ensino é aquele que não entendeu direito o que faz, porque se tivesse entendido estaria fazendo e não ensinando. Mas essa frase é tão falsa que ela esquece que o professor está fazendo. Ele está fazendo a atividade de ensinar, para o qual ele foi preparado e para o qual ele se dedicou. Na formação das pessoas, a atividade de ensino é absolutamente necessária e, portanto, alguém precisa fazer aquela atividade. E, portanto, essa frase, de novo, não tem qualquer sentido. Além disso, ela esquece que o bom professor é aquele que desenvolve habilidades específicas pedagógicas, de didática, de comunicação com as pessoas, com os estudantes ou com os pesquisadores, os jovens em formação. E, portanto, durante o ensino, o professor está fazendo. Você certamente vai lembrar de professores que passaram por sua vida e que você admira até hoje, porque é assim com todas as pessoas que vêm na atividade de ensino, muitas vezes um modelo de dedicação, de entrega e de habilidades de relacionamento pessoal que são absolutamente necessárias para que a atividade seja realizada a contento. Além disso, se você pensar do ponto de vista das nações, a não execução da atividade de ensino seria equivalente a condenar toda a população ao obscurantismo e condenar o país a uma trajetória medíocre, de maneira que a atividade de ensino é uma atividade absolutamente essencial que precisa ser executada para o bem dos indivíduos e das sociedades. Portanto, o que a gente vê aqui é que você não deve se enganar por essas frases fáceis que, em verdade, procuram simplesmente defender os pontos de vista daqueles que não querem ou não valorizam o conhecimento. Não entre nessa. Quanto mais você estudar, mais longe você vai ver e mais longamente você vai caminhar ao longo de sua trajetória e mais objetivos você vai alcançar. Boa sorte, estude muito, muito mesmo, e conte conosco, professores
pesquisadores, orientadores para ajudar você a construir essa trajetória. Um grande abraço e até o próximo vídeo.